esteticamente falando, esse talvez seja um dos efeitos mais legais que nós temos na elétrica, que é o efeito corona. Ele não é algo benéfico, é prejudicial, causa perdas e outros problemas também que eu vou citar aqui nesse vídeo, mas visualmente falando ele é muito legal, né? Nós temos aqui uma irradiação de uma luz num tom violeta em volta principalmente das pontas aqui, onde nós temos uma transmissão de energia numa tensão muito alta. Esse é um vídeo que é bastante aguardado aqui no canal, então hoje chegou o dia de falar sobre efeito corona. E bom, o que todo mundo já sabe, ou pelo menos grande parte aí já sabe, é que o efeito corona é esse efeito onde nós temos uma luz violeta que sendo emitida em algumas extremidades, principalmente nas extremidades. Pode acontecer, inclusive, nos cabos de alta tensão também, mas nós temos principalmente nas extremidades aqui, pelo menos onde é mais visual, é nas extremidades. Por que que emite uma luz violeta assim? Bom, o efeito corona ele começa com o seguinte, deixa eu ir para esse outro desenho aqui, onde nós temos duas linhas de transmissão. Nessas linhas aqui nós vamos ter um cabo, 3 cabos na verdade, né, ou mais, um feixe de cabos, e nesses cabos nós teremos uma tensão muito alta. Então vamos imaginar, deixa eu desenhar aqui o cabo sendo visto de frente. Esse cabo que está aqui, eu fiz um recorte aqui para que nós possamos ver ele de frente. Então vendo de frente, em volta desse cabo que está submetido a uma tensão muito alta, nós teremos um campo elétrico muito significativo. Como a tensão é muito alta, o campo elétrico também é bastante expressivo, e esse campo ele é suficientemente alto para romper a rigidez dielétrica do ar. Ou seja, o ar que até certo ponto era um isolante, ele passa a ser um condutor. Aliás, isso é uma coisa que causa alguma confusão. Não existe nada 100% isolante ou nada 100% condutor. Qualquer condutor vai apresentar alguma resistência, enquanto que qualquer isolante vai ter algum nível de condução também. Acontece que nós definimos aí materiais como isolantes quando eles são péssimos condutores, quando eles conduzem muito mal a eletricidade, enquanto que definimos como condutores os materiais que conduzem bem a eletricidade. Mas não é preto no branco, existe um gradiente aí, né? Onde os materiais eles são mais isolantes ou menos isolantes, mais condutores ou menos condutores. Enfim, voltando aqui para o tema então, nós temos um campo elétrico muito forte que rompe a rigidez dielétrica do ar, e esse ar em volta desse condutor ele passa a conduzir eletricidade também. E algo que acontece também é que as moléculas de oxigênio, elas costumam, se eu tenho uma molécula de oxigênio aqui, que é representada com a letra O, eu tenho outra molécula de oxigênio, elas tendem a se juntar, essas moléculas aqui tendem a se juntar e se estabilizam compartilhando 2 elétrons. Então, no último cada uma dessas moléculas de oxigênio, deixa eu representar diferente aqui. Vamos supor que nós temos um núcleo aqui, um núcleo de um oxigênio, deixa eu fazer maior, um núcleo de um oxigênio e outro núcleo de átomo de oxigênio. Na última camada de elétrons aqui, né, nós temos o núcleo do átomo, nos 2 casos, e a última camada de elétrons são 6 elétrons. Então, na camada de valência, que é a última camada, são 6 elétrons. Então, para que esses oxigênios, esses átomos aqui de oxigênios, eles se estabilizem, eles vão acabar compartilhando 2 elétrons, os 2 últimos elétrons, os dois dos elétrons da última camada. Então, eles acabam compartilhando esses elétrons, então passa a ser O2. Então, nós temos O2, que é o oxigênio. Só que quando submetido a esse campo elétrico muito alto, esse campo elétrico muito intenso aqui, esse oxigênio ele passa a ser O3. Ele se junta de uma forma diferente e ele passa a ser O3. O3 não é mais oxigênio, é ozônio. E o ozônio, ele acaba causando aquela luz violeta. Enquanto que o oxigênio ele é mais azulado, o ozônio é um tom um pouco mais violeta e por isso que essa luz, ao invés de ser azulada, é mais para um tom violeta. Mas agora podem surgir algumas dúvidas, né? Por que que acontece do efeito corona ele ser principalmente nos cantinhos, não é no cabo como um todo. Até pode acontecer em casos mais significativos, mas ele geralmente ele está nas pontas. Existe uma propriedade na elétrica que é o poder das pontas, que diz que vai haver uma maior concentração de cargas nas extremidades de superfícies condutoras. Então vamos supor que eu tenho aqui um corpo metálico e tem uma pontinha aqui. Nessa pontinha aqui vai se concentrar a maior parte das cargas. Elas vão se concentrar nessa pontinha aqui. Então o corpo inteiro ele pode estar energizado ou polarizado, mas a grande concentração vai ser nessas pontas. Isso é uma característica, é uma propriedade da elétrica. Então
Quando nós temos a conexão desses cabos em isoladores e seja lá qual for a conexão, vai haver uma concentração maior de cargas e, consequentemente, o efeito corona vai ser mais intenso. Então, é por conta das pontas. Mas essas pontas, elas não precisam ser do isolador, por exemplo. Ela pode ser por conta de alguma sujeira, pode ser por conta de alguma irregularidade do próprio material. Então, o efeito corona, ele acontece por conta do campo elétrico. A cor violeta acontece por conta do oxigênio sendo transformado em ozônio, e o ozônio tem esse tom, acaba causando essa luz violeta, e acontece principalmente nessas superfícies mais rugosas, superfícies sujas, ou pontas mesmo, por conta dessa propriedade da elétrica que é o poder das pontas. Tá, e quais as consequências do efeito corona? Ele é bonito, né, é visualmente bonito, mas ele traz consequências. Quais as consequências? Primeiro, perdas, né? Se está aquecendo, se está emitindo luz, se está fazendo algum barulho, se está vibrando, então está tendo algum desperdício, porque tudo isso depende de energia. Tanto para aquecimento depende de energia, perdas pelo efeito Joule, por exemplo, né, nos cabos aqui, os cabos aquecem, portanto, isso está gerando uma perda de energia. Se está emitindo luz, como no caso aqui do efeito corona, existe também um ruído característico do efeito corona e isso também causa perdas. Se vibra, o transformador, por exemplo, ele fica vibrando, né, então está perdendo energia também. Tudo que se tem barulho, luz, vibração, calor, tudo isso depende de energia, então se está acontecendo, está tendo desperdício. Esse desperdício, ele varia. Ele pode chegar até 3%, geralmente não é tão próximo disso, é bem abaixo disso, mas pode chegar até 3%, e isso varia de acordo com algumas características. Algumas condições podem aumentar o efeito corona e outras vão diminuir o efeito corona. O que que aumenta? O que que aumenta a intensidade do efeito corona? Obviamente a tensão, né, isso só acontece em tensões mais altas, onde chega a romper a isolação do ar. O ar precisa se tornar condutor, né, então, a tensão quanto maior, pior. A frequência da rede, se aumentar a frequência da rede, aumenta a intensidade do efeito corona também. A umidade do ar aumenta a intensidade do efeito corona. A altitude também, então quanto maior a altitude, menor vai ser a densidade do ar e, portanto, vai piorar o efeito corona. A presença de sujeira também, pontas, rebarbas, né, como eu já falei também, isso vai aumentar o efeito corona. Por outro lado, algumas coisas diminuem o efeito corona. A bitola do cabo, por exemplo, se você aumentar a bitola do cabo, diminui o efeito corona. O espaçamento entre os cabos também faz com que o efeito corona seja reduzido. E também o aumento da carga. Se você tem mais carga, o efeito corona se torna menos presente. E além da questão das perdas que já foi citada, existe um outro problema também, que é a diminuição da vida útil desses componentes que estão sujeitos ao efeito corona. Então não é só perdas de energia, os componentes que estão sujeitos aí ao efeito corona, eles sofrem com isso também, e a vida útil acaba sendo encurtada. Então esse é um problema importante, ele precisa ser levado em consideração, e muitas vezes vai ser corrigido, ou vai ser pelo menos atenuado, né, para que ele não venha causar problemas mais significativos. Uma das maneiras é usando anéis que são específicos para essa função de mitigar aí o efeito corona. Esses anéis, eles ficam em volta de isoladores, por exemplo, conexões, e são específicos para essa função. Bom, e esse é um assunto que acaba fugindo um pouquinho do objetivo aqui do canal, que é trazer conteúdo relacionado à elétrica industrial, mas é muito bacana saber também, ter conhecimento disso também, então nós não vamos nos aprofundar tanto, mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você, que você tenha aprendido alguma coisa. E se gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal também, ativa o sino de notificações, porque é muito importante que o canal continue crescendo para que nós consigamos continuar trazendo vídeos aqui também.